Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Gabriela Lopes de Souza. Entrei recentemente no PET e eu vou falar um pouco sobre fluxograma. Quando a gente pesquisa a palavra fluxograma no Google, nós chegamos no seguinte significado, que ele é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo. Ou seja, nós iremos fazer um fluxo de informações que seguem ideias ou atividades para criar um processo ou um sistema. Antes de criar um fluxograma, você deve ter em mente perguntas do tipo: o que faz esse processo iniciar? E quais são as ações e as decisões que eu devo tomar até chegar ao fim desse processo? É muito importante você pensar em cada atividade que deve ser realizada até o fim, anotando tudo em um papel de base, se for necessário. Além de existirem vários tipos de fluxogramas que podem ser aplicados em diversas áreas da lenda acadêmica para documentar, estudar, planejar, melhorar, comunicar processos complexos, existem também 28 tipos de ícones de fluxograma apresentados pela ABNT, mas nessa videoaula utilizaremos apenas os básicos, que são o retângulo, que significa ação ou processo, o losango, que é a decisão, a seta, que significa o fluxo por onde a gente está caminhando, e um círculo, ou esse círculo aqui, que pode significar o começo e o fim, ou também esse daqui. Os dois servem para tanto identificar o começo e o fim. Eu utilizei apenas esse segundo, mas eu estou demonstrando esses dois para que vocês saibam que existem dois tipos de formas de representar o começo e o fim. Então, a gente estará utilizando apenas esses ícones básicos do fluxograma. Existem outros, se você quiser pesquisar e estudar, fique à vontade, mas para essa videoaula eu apenas utilizei esses básicos. Nas matérias que eu fiz, eu também só utilizei os básicos, eu não utilizei os outros 23 ícones. Eu também vou apresentar um pouquinho mais tarde o fluxograma que eu fiz de uma matéria específica, que é a DPP2, que é Diagnóstico de Processos Produtivos, que é esse daqui, mas só que um pouquinho mais tarde, que foi o fluxograma que eu fiz da empresa que eu escolhi, mas por enquanto vamos nos concentrar em aprender pelo menos a base do fluxograma, sobre como ele é feito. Então, o fluxograma, ele tanto se inicia quanto termina com um círculo, com esse círculo aqui, entendeu? No caso do diagrama, esse círculo. Ele termina e inicia com esse círculo. Dependendo do tamanho do seu fluxograma, eu recomendo que você dê cores para esse início e para esse fim. Porque, como você vai estar apresentando nas matérias do BP, né? Você vai estar apresentando esse fluxograma para a empresa, e não vai ser só para você, também você vai estar apresentando para um professor, e na sua vida profissional, vamos dizer assim, você vai estar apresentando para alguém a mais, como é que a pessoa vai saber onde se inicia o processo e onde termina? Se for, dependendo de processos ou de produtos, tem fluxogramas que ficam enormes, gigantescos. Como é que você vai deixar claro para a pessoa onde se inicia e onde termina o processo? Por isso, eu recomendo deixar colorido. O início você coloca verde e o final você coloca de vermelho. Essas coisas já foram explicadas sobre formatação de texto, estilo, como salvar, mudar idioma, já foi explicado no primeiro vídeo que o Matheus apresentou. Por isso que eu não vou ficar falando muito detalhadamente essas partes. Mas então, dado o início do fluxograma, né? E o fim, né? Eu vou fazer um fluxograma de base, primeiramente,
de uma lanchonete, de quando você entra na lanchonete, pede um cafezinho e depois vai embora. Então, o início do processo se inicia o quê? Quando você entra na lanchonete. Então, você entra na lanchonete. Aí tem as setinhas, que já foi explicado anteriormente, né? Aí essa seria a primeira parte do seu fluxograma. O fluxograma normalmente são escritos, tem que ser escrito por ações. Normalmente, né? Normalmente não. Obrigatoriamente tem que ser escrito por ações. Ou seja, você entra na lanchonete, você faz uma coisa, você faz outra coisa, entendeu? Aí depois de entrar na lanchonete, você vai o quê? Você vai no caixa. Então você vai em direção ao caixa. Aí você vai ver, se você vai perguntar para ele se tem cafezinho ou não. Então você vai em direção de caixa e pergunta sobre café. Aí você vai ver. Para uma decisão, você tem que utilizar esse diamante, vamos dizer assim, que é esse daqui. Entendeu? Tem que ser esse daqui. Ou seja, para início e para fim do fluxograma tem que ser o círculo. Para as ações, que são os processos do fluxograma, tem que ser esse quadradinho com bordas arredondadas. Tem que ser esse quadradinho com bordas arredondadas. E para a decisão de tipo, a gente precisa rever o processo, sim ou não, a gente tem isso, sim ou não. Sempre que for para decisão, você tem que utilizar esse losango. Aí nós temos as decisões. Se for sim, tem cafezinho. Então você vai lá e coloca. Então eu vou fazer como se fosse cafezinho pedido para entrega, entendeu? Se você for lá só comprar um cafezinho e vai voltar para sua casa. Então você vai lá e fala: pedir o café e pagar. Você pede e paga o café. Aí, como você tem que colocar um textinho para dizer que sua ação foi sim. Sim. Esqueci aqui, tem café? Essa é a pergunta. Se tiver café, segue para aqui, para pedir o café e pagar. Depois você vai colocar o quê? Pedir café, depois você pede o café. Você paga o café, você faz o quê? Você vai embora. Então você vai colocar aqui: ir embora da lanchonete. E aqui se finaliza, quer dizer, a sua primeira vertente do fluxograma. Aqui você termina de pagar o cafezinho e você vai embora. Então essa daqui é a primeira parte. Mas aí, se na hora que você for pedir o cafezinho não tiver café, então aí, como você foi objetivando na lanchonete o cafezinho, se não tiver café, você simplesmente vai sair embora, entendeu? Você vai agradecer a pessoa, falar: obrigada, mas eu queria café, e vai embora. Vou colocar aqui: agradece e vai embora. Porque se não tem café, você vai comprar o quê? Se você for objetivando o cafezinho. Aí você coloca aqui: o fim do processo. Agora que eu te falo, imagina se você tivesse pegado um fluxograma maior do que esse, com muitas mais decisões para ser tomadas. Se você deixar tudo isso daqui em preto e branco, vai dificultar em muito a visão de quem está vendo o fluxograma de fora. Por isso que eu recomendo fortemente deixar o início e o fim colorido. Se você quiser colorir esses retângulos aqui, ó, de ações, normalmente é utilizado um azul um pouquinho mais claro, entendeu? Esse azulzinho aqui. Agora, para as decisões, tem que utilizar o amarelo. Esse é um amarelinho dessa cor aqui. Não recomendo utilizar cores fortes também, porque isso vai chocar muito a pessoa que tá vendo, por questões de estéticas e tal. Mas tipo,
o básico do fluxograma é esse. Você pegar as suas ações, criar um fluxo das suas ações. Tem decisão? Tem. Então coloca o losango. Não tem decisão? Não. Então coloca só os retângulos e segue a sua ação normalmente. Terminado de apresentar para vocês essa premissa básica do que é um fluxograma, como ele é feito, eu vou mostrar para vocês agora o fluxograma que eu fiz na minha matéria no semestre passado em DPP2, que é esse daqui. Nesse fluxograma que a gente fez a respeito de uma lanchonete. E como a lanchonete oferecia vários produtos, a gente escolheu um para fazer a análise, que foi o X-Tudo. Aí, se você olhar bem, você vê que esse fluxograma, essa parte do fluxograma, está dentro de uma célula, de um quadradão, vamos dizer assim. Essa célula foi repartido porque nossa empresa trabalha com 2 tipos de produção, a empurrada e a puxada. E a professora exigiu que a gente fizesse a repartição desses tipos de produção. Como a empresa trabalha primeiramente com a produção empurrada, comprando estoque, ou seja, não é o cliente que inicia a produção, não é o cliente que estava puxando a produção. Ele primeiro empurra com a compra das matérias-primas. Aí eu vou mostrar para vocês brevemente como é que ele foi feito. O início, como tinha dito anteriormente, né? A compra da matéria-prima, mercadorias alimentícias e produtos não consumíveis, que ele comprava para fazer a produção, entendeu? Tipo as frutas, as carnes, as leguminosas, os plásticos para guardar o produto, as hamburguerias. Depois, ele guardava as matérias-primas não alimentícias, ou seja, os plásticos, tudo que não fosse para virar alimento, virar o X-Tudo em si, e lavava as frutas e hortaliças e guardava as mesmas. Depois, ele cortava as carnes que ele tinha comprado ali no começo e cortava também os queijos que ele tinha comprado junto também. E ele guardava tudo no congelador e no freezer. Depois de preparada essa pré-produção, ele limpava toda a cozinha principal, limpava o estabelecimento, limpava onde ele fez esses processos. E depois de um tempo, quase iniciando a produção, ele começava a tirar as caixas de carnes do congelador, tudo que ele já tinha colocado anteriormente, ele tirava e colocava para ser mandado para o estoque intermediário. Aí ele tirava as coisas, deixava descongelar e preparava o estoque dentro da cozinha principal. Aqui a empresa possui 2 cozinhas. A primeira, a cozinha secundária, que fica nos fundos, que é onde ele fez toda essa preparação anterior. E a cozinha principal, onde acontece a produção do X-Tudo, a fritura das coisas, tudo que é relacionado ao produto final, ele fazia nessa cozinha principal. Aí ele cortava saladas, fritava o bacon, preparava os molhos, abria os enlatados e terminava de arrumar o estoque intermediário e terminava. Essa parte aqui, ó, se você olhar aqui no quadrado, ó, pré-produção principal, ou seja, é tudo que antecede a produção do X-Tudo em si. Essa seria uma das partes do meu fluxograma. Se você olhar bem, o que eu tinha falado anteriormente aqui, das cores, em relação às cores, olha como é que ele é grande, esse fluxograma. Essa parte não tem decisão, mas se você só dar uma olhada assim por cima, se eu não tivesse te explicado antes, ou se você não soubesse nada sobre isso, se você fosse uma pessoa leiga a respeito disso, olha como é que ficaria extremamente confuso a leitura do fluxograma. Por isso que eu estava recomendando a utilização de cores, mas isso aí fica ao seu critério. Também pode fazer sem cor, que não faz tipo diferença no propósito do fluxograma nenhum. Mas é isso, gente, o fluxograma. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!